Hello, hello, welcome to class. Bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar, eu sempre comento com vocês que filmes de animação, eles são filmes muito, são interessantes para a gente praticar o inglês por vários motivos. O principal deles que são filmes que foram escritos para criança. Isso significa o quê? Que dificilmente a gente vai ter palavras ou frases elaboradas demais. Então, são frases mais tranquilas, mais simples, né? Que são para as crianças entenderem. E o que acontece é que o nosso vocabulário em inglês, às vezes, ele ainda não está assim muito elaborado, o que faz com que alguns filmes, quando a gente tenha assim diálogos mais profundos, né, fique um pouquinho mais difícil da gente acompanhar. Então, por isso, filmes de animação, como esse que a gente viu, como a gente já viu Tangled, algum tempo atrás, Enrolado, são filmes bem interessantes para vocês começarem a tentar entender o filme em inglês. Tentei pegar uma cena um pouco diferente dessa vez, né? Para a gente aprender algumas palavras diferentes também. Troll Hunters, a tradução disso, trolls em português também, né? Caçadores de trolls, troll hunters. Então, to hunt, caçar, hunters, caçadores. Isso a gente já comentou algumas outras vezes, quando a gente transforma um verbo, como hunt, caçar, em quem faz a ação, muitas vezes a gente vai ter isso, esse ER no final, como, por exemplo, to teach, o verbo ensinar, então, teacher, o professor. Paint, pintar, painter, pintor. Então, hunt, caçar, hunter, caçador. Hunters, caçadores de troll. Então, esse D aqui que a gente usa em português, em inglês, muitas vezes ele vem desta forma. A gente inverte, né? Então, que tipo de caçador é? Um caçador de troll. Então, quer dizer que o troll aqui, ele está qualificando, é um adjetivo. Que tipo de caçador é? De troll. Então, eu posso só inverter. Eu poderia dizer também hunters of trolls. Não está errado, mas não muito comum, não soa muito natural. A gente vai preferir sempre essa inversão. Então, troll hunters. Então, aqui eu fiz da mesma forma que a gente fez no último filme do Invisible City. A gente vai tentar aproveitar também para fazer esse comparativo de tradução. Então, aqui eu tenho a legenda em inglês e aqui eu tenho como ficou a versão em português. Então, vamos ver como é que ficou essa versão. Então, começa o filme com o som do rádio e alguém falando no rádio. Good morning, Arcadia Oaks. Então, Arcadia Oaks, veja que não foi traduzido, por quê? Porque é o nome da cidade. Então, há possibilidade de traduzir sim, mas não necessidade. Então, normalmente a gente prefere deixar o nome sem tradução. Então, Good morning, Arcadia Oaks. It's 4:30 a.m. São 4:30 da manhã. It's 4:30 a.m. Bem cedinho, né? 4:30 da manhã. It's 4:30 a.m. If you're still in bed, se você ainda está na cama, 4:30 da manhã, se fosse eu, of course, I would be in bed. I would still in bed. So, if you are still, então still a gente usa quando a gente está falando sobre uma ação que é contínua. Então, a gente pressupõe que as pessoas foram dormir no dia anterior, né? E que hoje elas foram dormir e nem todas já acordaram. Então, algumas pessoas, maybe, they are still in bed. So, if you are still in bed,
You are missing. Você está perdendo. Se você ainda está na cama, você está perdendo. E esse missing a gente usa muito nesse sentido, né? If you didn't buy that, you were missing something. If you didn't go there, you were missing it. Então, se você não fez isso, você está perdendo. Se você não comprou, você está perdendo. Se você não visitou, você está perdendo. Então, se você, alguma coisa, you were missing. Você está perdendo. Então, o que você está perdendo se você estiver ainda na cama? The most beautiful sunrise. A palavra rise é erguer, elevar, rise. E o que está rising here? The sun. This is the sun, the sunrise. Então, nós temos o nascer do sol e o pôr do sol. Então, sunrise and sunset. Sunrise and sunset. Então, if you're still in bed, you are missing the most beautiful sunrise. Então, você está perdendo o mais lindo nascer do sol. Veja que na tradução aqui, ó, se você ainda estiver na cama, está perdendo um sol lindo. Sunrise, nascer do sol, poderia ser, né, a pessoa que poderia ter escolhido um nascer do sol. Eu, particularmente, acho que ficaria melhor, mas é o que nós sempre comentamos quando a gente faz tradução. A gente não deve se ater exatamente às palavras que estão aí, mas com o sentido. Então, não está errado dizer se está perdendo um sol lindo. Most beautiful. The most beautiful. O mais lindo nascer do sol. Se eu fosse traduzir mais parecido com o que está escrito aqui. The most beautiful, o mais lindo, sunrise, nascer do sol. Então, if you're still in bed, you are missing the most beautiful sunrise. E aí a gente vê que continua aqui, um céu azul. E aqui, clear skies. Se a gente não tivesse visto essa frase antes, só aqui, a gente poderia assim, and a blue sky, um sol azul. Mas aqui nós estamos usando clear. Qual é a diferença do clear e do blue? Blue é azul, clear é no sentido de limpo. Tá? Assim, um sol, quando o sol está azul, é porque ele está limpo, não tem nuvens. Clear skies. Clear skies. Os céus estão limpos, estão claros. Clear skies. And a beautiful morning ahead. E aqui a gente vai perceber que esta fala, ela desapareceu na legenda do português. Uma porque, a gente vai ouvir depois de novo, o som do rádio, ele vai diminuindo. Então, a gente realmente praticamente nem ouve ele dizendo isso. And a beautiful morning ahead. And a beautiful morning ahead. E uma linda manhã à frente. Então, essa palavra ahead, head, cabeça, ahead, à frente. Oh, we have a hard day ahead. A gente tem um dia difícil pela frente. We have a long trip ahead. Nós temos uma viagem longa à frente, na nossa frente, ainda para fazer. We have a whole year ahead. Nós ainda temos um ano inteiro pela frente. Então, esse ahead tem essa ideia de pela frente, de à nossa frente, de que ainda a gente vai acontecer ainda. Então, 4:30 in the morning, são 4:30 da manhã, e ainda nós vamos ter clear skies and a beautiful morning ahead. E aí uma linda manhã pela frente. And big news, essa frase também desapareceu na tradução do português, porque também vem, continuando o que eu estava falando antes, o som vai diminuindo, quase inaudível, né? E diz, and big news, então, news, notícias, e as grandes notícias, então, tá no rádio,
E aí ele vai falar assim, a grande notícia é... Então, nós não vamos saber qual é a grande notícia, porque a transmissão encerra ali, a gente não sabe o que aconteceu. Então, and big news, and big news. Então, news, notícias. Então, notícias sempre vai ter esse S no final. E a gente nunca vai falar sobre uma notícia, one news, sempre news, notícias no plural. And big news. E aí começa a briga, né? Então, nós temos a briga de dois trolls, né? A gente vai entender no caminho da história que eles têm um problema com o sol. Então, essa questão de estar do sunrise, do nascer do sol, é que é interessante para essa cena, porque eles não podem pegar o sol. A gente vai ver isso depois. E uma coisa que a gente vai observar aqui são os sons, né? Então, esse primeiro som aqui, girls, 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 são rugidos, né? Que é onde ele está brigando, né? Ele fazendo os sons que ele está fazendo, ele está girls, são rugidos. E aí, nós temos o Kandagor, né? E aí ele diz o quê? O malvadão aqui diz o quê? Yelled Kandagor, yelled. Yelled, desista, larga tudo, para, desiste, tá? A gente tem também a palavra give up, to give up on something, que é largar alguma coisa, né? E o yelled é um pouco mais forte, é quando você realmente, ok, eu desisto, I yelled it, ok? So, yelled, Kandagor, desista, Kandagor. E aí o Kandagor diz o quê? A troll hunter never yells. A troll hunter never, nunca desiste. Never yells. I'd rather die. Eu preferiria morrer. Então, esse I would rather, esse D aqui é a abreviação do would. I would rather die. Eu preferiria morrer. E essa estrutura I'd rather é muito usada quando a gente quer dizer que você prefere alguma coisa. Nós podemos usar também I prefer. Ele poderia dizer aqui I prefer to die. Eu prefiro, I prefer to die. Ou I would prefer to die. Também podemos usar. Mas essa é uma frase muito usada. I'd rather. Eu preferiria estar em casa. I'd rather be home. Eu preferiria viajar para a Espanha. I'd rather travel to Spain. I'd rather study Japanese. Eu preferiria estudar japonês. I'd rather study. Então, essa estrutura, I'd rather, eu preferiria morrer. Então, yelled, never, I'd rather die. Então, eu prefiro morrer do que desistir da luta que eles estão tendo aqui. Aí, consigo me lembrar o nome dele, mas vai aparecer daqui a pouquinho, ele diz o quê? Terms accepted. Termo aceito. Então, se você prefere morrer do que you'd prefer die to yelled, no problem for me. Terms accepted. Termos aceitos, ou eu aceito seus termos. Ou simplesmente combinado. Então, se é assim que você quer, terms accepted. Terms accepted. Aceito os seus termos. Se você prefere morrer do que desistir, no problem for me. E aí, quando ele está fazendo fugindo, ele grita, tá? Então, aqui tá explicando, está mostrando que ele está gritando. São gritos. Yells. 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 E aí, inverteu a situação. Agora, quem está numa posição melhor é o Kandagor e o Bulor, que é o malvado, né? Está numa posição de perda aqui, e aí ele diz assim, sua vez, your turn, Bulor,
yelled. Então, agora é a sua vez, desista. Your turn. Sua vez, your turn. Bullard yelled. Desista. E aí nós temos um gasps, porque lembra que eu comentei com vocês a questão do sol. O sol está, the sun is rising, o sol está nascendo, the sun is rising, e neste momento o sol encosta nele, e aí ele dá não é bem um suspiro, mas uma arfada, né? Porque ele sentiu o sol nele. Então, gasps, he gasps. E continua a briga deles. Aqui, a espada dele, de sword, ficou no sol, caiu no sol, e ele precisa pegar a espada, e ele está fazendo um esforço muito forte para isso. Quando ele faz esse esforço, ele vai soltar um grunhido, e he grunts, grunts. E aqui ele está meio um pouco encurralado, né? Então ele diz assim, there is nowhere left for you to run, Troll Hunter. There is, não tem, ou não há. There is nowhere, lugar algum. Então, não há nenhum lugar. There is nowhere left. A palavra left tem vários usos. E um deles é isso, o que é sobrado, o que sobrou, o que ficou. Então, a gente tem um total de alguma coisa e a gente tem o que sobrou, what is left, o que sobrou. E nesse caso, não sobrou lugar para ele, tá? Numa posição que ou ele vai para o sol, ou ele tem que enfrentar o troll. Então, ele está encurralado. Então, there is nowhere left for you to run. Se não tem para onde fugir. To run, correr, ou a gente usa também to run no sentido de fugir. Não há para onde fugir. There is nowhere left for you to run, Troll Hunter. There is nowhere left for you to run, Troll Hunter. E tudo isso é porque o Lamar precisa do amulet, um amuleto que o Troll tem, que permite com que ele ande durante o dia. Give me the amulet. Give me, então ele não tem para onde fugir, tá? Ele vai ter que entregar o amulet. Give me the amulet. Give me the amulet. Mas ele não vai entregar, obviamente, ele foge, ele sobe uma ponte, eu acho que a gente tem aqui. E quando ele sobe aqui, aqui tem vários birds. Birds, e os birds vão sair, e quando eles fazem, vão fazer barulho de pássaro, né? Então, são grasnido de pássaros. Então, a gente vai ver o barulho do canto dos pássaros. Birds squawk. Birds squawk. Quack. Birds squawk. Squawk. Aqui o Bullard está atrás dele, perseguindo ele. E ele, quando a gente está pulando, a gente faz que ele está girls. Bullard, girls. Ele está rosnando, girls. Bullard, girls. And grunts. Então, rosnar e grunhir. Tá? Nós temos essas duas palavras, depois a gente vai ver no som qual é a diferença de um e outro. Se há. Grunts, grunhidos. De novo aqui, o Bullard Girls and Kandigar Groans. Então, o groan normalmente é um grunhido, um barulho que a gente faz, ele tem a ver muito com lamento, tem a ver com dor. Então, aqui a gente percebe que na posição que eles estão, o Bullard, ele está rosnando, ele está zangado, ele está pondo medo no Kandigar, e o Kandigar está sofrendo. Então, nesse caso, he growls. Bullard grunts,
porque o Kandgar conseguiu fugir, então ele está Bullard grunhe. Eu procurei como se fazia essa conjugação em português, porque não sei se vocês sabiam essa conjugação, mas eu não sabia. Fiquei um tempo pensando, ele grunhe? Isso existe? Existe. Bullard grunhe. É isso aí mesmo. E a gente achando que sabe tudo de português, né? E aí, o Bullard coloca o Kandgar numa situação sem muita perspectiva. And Bullard laughs. Ele ri. Bullard laughs. Esse GH, som de F. Laugh. Bullard laughs. It all ends here. Tudo acaba aqui. It all ends here. Então, acabou a luta para o Kandgar. Porque, olha o que está acontecendo aqui. Lembra que eles estão na ponte e o Bullard consegue colocar ele numa posição em que ele está com uma parte dele no sol. E o que acontece? Quando esse é o amulet que ele precisa pegar do Kandgar, e aqui, quando eles encostam no sol, ele vira pedra. Eles viram pedra, então vê que aqui isso deve doer, porque aqui ele está screams. A gente viu antes a palavra grito como yell. Qual é a diferença de um e de outro? Nós vamos ver depois também que a gente pode usar os dois, tá? É mais ou menos como gritar e berrar. Às vezes a gente não pensa muito, para de gritar, para de berrar, tá berrando muito, tá gritando muito. Parece que não tem diferença, mas em algumas situações, sim, né? Então, normalmente, a gente pode usar scream e yell na mesma situação. Mas yell, normalmente, é um grito, não vincula muito com dor, que é o que está acontecendo aqui. O yell é mais quando a gente está falando alto, a gente está gritando para ser ouvido. E o scream tem mais essa coisa de você gritar de dor, tá? Quando alguém está gritando com você, a gente dificilmente vai usar screaming at you, mas você yelling at you. E quando, por exemplo, alguém pisa no seu pé, você pode yell ou você pode scream. Então, se você vai gritar com a pessoa, para, você pisou no meu pé e tal, você está yelling at the person. Mas se você faz ai, it's a scream. Então, de qualquer forma, vai ser uma coisa alta, tá? Mas o scream tem mais essa questão voltada com a dor. Laughs, ele está rindo. Laughs. Grunts, de novo, ele continua no sol. Grunts. Aqui a mesma situação, e por isso he screams again. Só que agora quem está screaming é o Bullard, porque é a mão dele nesse momento que está no sol. Screams. E aí o Bullard vai dizer, it's me or the sun. Você tem duas escolhas, ou você vai morrer nas minhas mãos, it's me, or the sun, você vai morrer por causa do sol. Either way, you're doomed. Doomed. Doomed seria até uma coisa, tipo, você está ferrado, está acabado, não tem mais jeito para você. You're doomed. So, either way, de qualquer forma, either way, de qualquer maneira, de qualquer jeito, either way, you're doomed. Você está acabado. Então, seja como for, ou será seu fim, you're doomed, você está acabado, você está arruinado, não tem mais jeito para você. Você está ferrado, you're doomed. It's me or the sun. It's me or the sun. Either way, de qualquer forma, either way, you're doomed. You're doomed. Você está ferrado. No, the amulet will find a champion.
O Kandgar não concorda que ele esteja acabado, que ele não tenha outra opção. Ele diz, no, the amulet, o amuleto, will find a champion. Vai encontrar um campeão. Will find a champion. No, the amulet will find a champion. We will stop you and your master. Nós, we, o grupo dos bonzinhos, will stop you, vamos deter você, vamos parar você e o seu mestre. We'll stop you and your master. We will stop you and your master. I may end. E aqui a gente vê o and, o may, que a gente já comentou. May a gente usa muitas vezes no mesmo sentido do can. Eu posso terminar, eu posso acabar, ou pode ser o meu fim. I may end. Pode ser que seja o meu fim. I may end. But the fight will not. Mas a luta, não. A luta não o quê? But the fight will not end. Não acabará. Então, veja que ele não repete o end aqui. The fight will not end. Não precisa, porque pelo contexto a gente entende. I may end, but the fight will not. Aí, esse gasp é como se... ele se assusta, essa reação, né? Dele, não é bem um suspiro, mas um susto que ele leva, né? Gasps. E o Kandgar se joga para o sol, porque, de qualquer maneira, either way, o Troll não vai poder seguir ele, porque ele também não pode. Se ele for no sol também, ele também vai morrer. Tá? Então, ele decide acabar com ele mesmo, mas dar uma chance para o Amulet. E aí, o Lomar, ele screams, dá uns gritos. Veja que, nesse caso, ele não está sentindo dor física, mas a dor da perda. Ele acabou perdendo a luta, né? Screams. E aí ele dá um rugido. O roars é como se fosse um leão. O barulho do leão, quando o leão ruge, the lion roars. Roars. Muito bem. E agora vamos à parte complicada. Então, como eu comentei com vocês, se vocês prestarem atenção, os diálogos, eles são bem tranquilos, né? Mas aí a gente vem... Vocês viram que é difícil a gente explicar os sons, né? Tipo girl, roar, gasp. São sons bem difíceis da gente perceber a diferença de um e de outro. Então, nós temos o girl, que pode ser traduzido no português como rosnar, resmungar, rugir ou roncar. É um ronco quando você faz alguma coisa assim. Então, a gente fala de girl, especialmente do cachorro. Então, vocês vão lembrar, quando a gente lembra do girl, a gente vai lembrar do cachorro, do barulho de um cachorro quando ele está zangado, não quando ele está latindo, né? Quando ele está rosnando. A gente diz o quê? O cachorro está rosnando. Aquele som é o girl. Então, é make a low guttural sound in the throat. O som vem aqui da garganta. Se eu falar de uma pessoa, também, às vezes, a pessoa emite um som que parece com o rosnar de um animal. Então, normalmente, quando a pessoa está muito zangada, então, normalmente, esse growl tem a ver com você estar... mais ou menos assim, algo desse tipo. De uma coisa, né, a gente pode falar, por exemplo, quando tem tempestade, e a gente pode falar que o céu está rosnando quando a gente tem aquele barulho de trovões, né? So, thunder girls without warning from a summer sky.
Então, os trovões rugem sem aviso num céu de verão. Então, da mesma forma que a gente tem o verbo rosnar, resmungar, rugir e roncar, nós podemos ter a coisa também, que é o resmungo, o ronco, o rosnado, né, de alguma coisa. E aí nós temos também o groan, que também é roncar. Vejam que esses sons, eles são difíceis de explicar porque em algum momento eles são muito parecidos. Às vezes é difícil de diferir um do outro. Então, make a deep inarticulated sound in response to pain and despair. Então, essa é um pouquinho a diferença do groan para o growl. O growl, nós estamos falando principalmente de raiva. Quando você está com raiva. E o groan tem a ver com dor e desespero. Quando você é um roncar mais gemer do que rosnar em si. Tá? Então, chega a ser um gemido, um suspiro que você dá de dor. Tá? Então, tanto pode ser gemer como gemido, suspiro ou suspirar ou ronco. Tanto funciona como verbo ou como substantivo. E aí nós temos o grunt, que é o grunhir. Então aqui antes a gente estava falando do girl, eu pedi para vocês lembrarem do barulho do cachorro, né? Quando ele está rosnando. E aqui o nosso padrão aqui vai ser o barulho que o porco faz. Então, it's make a low, short, guttural sound. Então, o grunt, ele é mais curto do que o growls, ok? E uma pessoa, quando faz, normalmente, lembra que o growl é raiva. O growl, nós estamos falando sobre raiva. O groan, sobre desespero e dor. E o grunt é quando você faz um esforço. Então, você quer alcançar alguma coisa. Essas coisas meio... Quando você se esforça muito para alguma coisa. Você faz um grunhido. E o roar, então a gente vai lembrar do leão. Então, nós temos o cachorro. Vamos lá. Que são mais fácil a gente entender o som um pouquinho. Então, girl, it's a dog growls, and people growls in anger. Esse aqui não temos um animal específico, mas ele tem a ver com dor e desespero. Groan. Grant is about a pig grunts. And a lion roars. E o rugido, né? Uma coisa, veja então que o cachorro e o leão, né? O leão, o roar, é muito mais forte do que o growls do cachorro, que é mais forte do que o grunt do pig. Então, mais ou menos aqui a gente tem uma intensidade para entender um pouquinho esses sons diferentes. Gasp é diferente. Essa arfada que a gente dá, né? Então, inhale suddenly with a mouth open, com a sua boca aberta, normalmente. Esse movimento, normalmente em dor ou quando a gente está surpreso com alguma coisa. Astonishment. Então, essa arfada é o gasp. O squawk é fácil, porque ele sempre tem essa ideia do barulho dos pássaros. A gente pode, a maioria deles, falar sobre squawk. Squawk. O yell, que a gente comentou antes, então, a diferença entre o yell e o scream. O yell é um grito, um berro, mas normalmente pode ser simplesmente porque você está falando alto com alguém. Nem sempre de dor e desespero, tá?
você pode yelled because you are happy. Você está feliz e você está gritando, tá? Veja que eu coloquei aqui quais são as palavras que têm o mesmo sentido de yell, e uma delas é o scream. Então, aqui que eu quero mostrar para vocês que as duas coisas praticamente podem ser usadas no mesmo sentido. Yell and scream. O detalhezinho que a gente comentou antes, que eu vou repetir aqui, que é quando você grita com alguém. A gente usa yelling at. He was yelling at you, the boy was yelling at the girl was yelling at the teacher. Então, a gente usa yell quando alguém grita com alguém. So, what are you yelling at? Quando a pessoa está gritando por assim, você está gritando para quê? What are you yelling at? E o scream, que também é gritar, mas a gente também pode falar sobre coisas que vão não só no sentido de grito, mas de um barulho muito estridente. Né? Então, quando você movimenta alguma peça, alguma coisa, e dá um barulho muito estridente, a gente fala que it's screaming. Ok? Então, eu corri para casa gritando por ajuda. They could hear him screaming in pain, gritando de dor. Então, a gente não vai usar essa gritando para alguém, normalmente, mas gritando por ajuda, gritando de dor. Então, screaming in pain, screaming for help, or he's screaming that he's been done an injustice. Ok? E aqui também a gente pode falar sobre seagulls, gaivotas, né? Aquele barulho que a gaivota faz também é um screaming. Então, lembrando do barulho dos animais, às vezes fica fácil da gente começar a diferenciar um som do outro. Ok. Agora, eu vou pôr para vocês o vídeo. Então, nesse vídeo, eu separei só as partezinhas com essas palavras. A gente, não é muito fácil da gente identificar isso. Chega um momento que diz assim, tá gritando de qualquer jeito, tá? Mas para a gente tentar diferenciar um pouquinho esses sons que nós estávamos falando agora. Então, primeiro nós vamos falar do girl. Vamos mais uma vez?
lembra do gross, a gente está lembrando do rosnar do cachorro. Gross. Aqui aparecem dois sons, o gross e o grants. O grants é quando ele faz o esforço. Então, quando ele faz esse movimento para jogar, o can jogar longe, ele está fazendo que... isso é um grant. Então, o esforço é o grant. Aqui ele sentiu dor. Você foi bem rápido. O esforço, o barulho do esforço que ele faz para pegar as coisas. E aqui o rugido do leão. Gasp é quando um susto, uma surpresa. Os pássaros. Aqui ele simplesmente está gritando, não é dor nem nada.